Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raiz a Simplício, estamos na área e de volta com muitas novidades para vocês, com notícias de credibilidade e sem mimimi, como vocês já sabem, galera que já conhece a gente, estamos de volta e contamos com a ajuda de cada um de vocês para a gente continuar fazendo conteúdo aqui, trazendo notícias para vocês, hein? A gente vai falar sobre o Gonzalo Plata, porque a diretoria do Flamengo perdeu a paciência com o Gonzalo Plata e a gente vai trazer os detalhes, os bastidores dessa situação para vocês. Vamos falar também sobre a preocupação com os atacantes do Flamengo e o fato de ser uma prioridade a contratação de atacante para a próxima janela de transferências. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora aqui com vocês. Então, você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo. O seu like é muito, mas muito importante para que a gente possa alcançar mais e mais pessoas e continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, beleza? Vamos começar sem mimimi, já falando da situação do Gonzalo Plata, porque a diretoria do Flamengo perdeu a paciência com o Gonzalo Plata, está muito irritada com a postura do Gonzalo Plata e a gente vai explicar para vocês por quê, tá? A diretoria do Flamengo vai sim aplicar uma multa ao Gonzalo Plata, mas não por conta da expulsão diante do São Paulo. A diretoria entende que o Gonzalo Plata foi imprudente, mas isso é lance de jogo, acontece, mas que o Gonzalo Plata vem tendo sucessivos erros, além de comportamentos extracampo, digamos assim. Então a gente vai começar falando por isso, né? A avaliação interna é de que o Gonzalo Plata foi imprudente, por exemplo, no jogo contra o Estudiantes. Ah, Raíza, mas contra o Estudiantes a expulsão foi injusta e foi até revertido o cartão? Foi. A expulsão, o lance em que ele é expulso foi injusto, mas a diretoria avalia que durante o jogo ele poderia ter sido expulso antes, quando ele calça, né, dá um pisão no tornozelo do camisa 11 do Estudiantes, um pisão no tornozelo por trás e depois dá uma cotovelada no lance em que ele levou cartão amarelo. Então, no entendimento da diretoria, apesar do lance da expulsão ter sido injusta, ele poderia ter sido expulso antes pela imprudência de dar um pisão por trás no jogador do Estudiantes, tá? Então, isso é importante pontuar para vocês. Contra o Racing, a diretoria também entende que ele foi imprudente. Inicialmente, sem ver todas as imagens, a diretoria do Flamengo até pensou que fosse um lance onde tivesse sido mais uma expulsão injusta. Mas depois de conferir tudo, a informação que eu tenho é que a diretoria entende que ele foi imprudente no lance e deu margem para que o árbitro pudesse expulsá-lo. Acabou deixando o Flamengo com um jogador a menos diante do Racing. E aconteceu de novo contra o São Paulo. Novamente o Gonzalo Plata foi imprudente. Mas mais do que isso, tá, galera? Há insatisfações em relação ao comportamento dele. Gonzalo Plata já foi multado, por exemplo, por faltar um treinamento. Na ocasião, ele estava no departamento médico, mas ele tinha que fazer trabalho de recuperação, né? E ele faltou sem dar qualquer justificativa. E por isso ele levou uma multa na ocasião de 20% do salário. Em outra ocasião, ele chegou atrasado numa reapresentação, o que causou muita indignação também dentro da diretoria. E aí, recentemente, vocês sabem, né, ele foi flagrado na night depois da derrota do Flamengo para o Fortaleza, e no dia seguinte ele se apresentaria de olho no confronto decisivo contra o Racing. A diretoria entende que foi desnecessária aquela situação, né, que ele poderia ter se preservado. Então são questões envolvendo aí o Gonzalo Plata que já vem, né, deixando a diretoria do Flamengo um pouco irritada com a postura dele. Conversei com uma pessoa hoje que me disse o seguinte: Raíza, o Flamengo não é refém de ninguém. O Flamengo não foi refém do Gerson, por exemplo, não vai ser refém do Gonzalo Plata. Né? No final do ano, a gente vai fazer uma avaliação aqui interna e tudo o que acontece ao longo do ano, postura, atitudes, tudo isso vai ser avaliado na hora da gente decidir, né? O jogador que entra ou não entra na lista de jogadores negociáveis, tá? Então,
Isso aí está sendo observado pela diretoria do Flamengo. E eu não entendo, sinceramente, por que o Gonzalo Plata tem com o Felipe Luiz esse status de jogador quase intocável, né? Porque o Gonzalo Plata joga todos os jogos. Ele joga todos os jogos. Na maioria das vezes titular, quando não é titular, ele entra também no decorrer do jogo. Ele é um jogador que tem um status de jogador importantíssimo para o Flamengo e desculpa, né? O futebol dele não justifica isso. É um jogador tático que corre bastante. Aliás, o Felipe Luiz sempre, quando vai elogiar o Gonzalo Plata, bate nessa tecla, né? Que ele corre muito. Mas só correr muito não adianta. Às vezes parece que o Felipe Luiz está elogiando um volante e não um atacante, como é o Gonzalo Plata. E, gente, a média de gols do Gonzalo Plata é baixíssima. O Gonzalo Plata tem 5 gols em 47 jogos nessa temporada. Então, assim, desculpa, mas para mim não justifica algumas escolhas no sentido de ter o Gonzalo Plata ali com o status que o Gonzalo Plata tem, né? Então, assim, é realmente complicado a situação. Gonzalo Plata precisa trabalhar, precisa colocar a cabeça no lugar e deixar de lado essas questões polêmicas, essas expulsões, acaba deixando o Flamengo na mão. O Flamengo não vinha fazendo um grande jogo contra o São Paulo, é verdade, mas estava com a vitória ali na mão, bem encaminhada, jogando melhor, e aí o Gonzalo Plata vai lá e no campo de ataque, um lance imprudente como aquele, deixa o Flamengo com um jogador a menos, o Flamengo acaba tomando o empate, poderia no final do jogo até ter tomado a virada, né? Então, assim, realmente, né, pessoal, é algo que não dá para admitir nessa altura do Campeonato Brasileiro. Não dá. Agora vamos falar sobre essa questão das médias de gols, né? Porque eu trouxe aqui para vocês a média de gols do Gonzalo Plata. O jogador do Flamengo que tem a melhor média de gols é, inclusive, o Pedro, né? O Pedro tem uma grande média. O Pedro tem, entre os atacantes, tá? Não estou citando o Arrascaeta. O Pedro tem 15 gols em 37 jogos. 15 gols em 37 jogos. O Bruno Henrique tem 11 gols em 52 jogos. O Luiz Araújo, 12 gols em 59 jogos. E o Wallace 5 gols em 26 jogos. O Gonzalo Plata está atrás de praticamente todo mundo. Está atrás do Pedro, do Bruno Henrique, do Luiz Araújo, do Alaciano, do Everton Cebolinha, do Samuel Lino. Só não está atrás do Juninho e do Michael porque não estão jogando. Porque o Juninho tem 3 gols e o Michael tem 2 gols. Né? O Juninho 3 gols em 29 jogos e o Michael 2 gols em 27 jogos. Então, assim, realmente é algo a se preocupar, essa questão do ataque do Flamengo, que está trabalhando, né, para tentar ter o Pedro o mais rápido possível de volta. O Pedro já está fazendo treinamento, voltou a fazer atividade no campo, né? Ontem, hoje ele fez novamente atividade no campo. O Flamengo ainda não crava que ele vai estar na final da Libertadores, mas o Flamengo tem uma avaliação positiva em relação a essa situação do Pedro e acredita que vai conseguir sim ter o Pedro para a final da Libertadores. Ele ainda está se recuperando da fratura, né? Correu, ainda não está fazendo aqueles trabalhos com bola, mas o Flamengo está trabalhando, está produzindo, né, a proteção para o braço dele, que vai precisar passar também por uma aprovação da arbitragem para que possa ser utilizada. Então, assim, o processo com o Pedro é um processo que está caminhando bem, está calcificando, como diria o Éboli, né? Estão enchendo o Pedro de leite. O Pedro está tomando muito, muito leite, tá, galera? Vamos falar também sobre o Rossi, né? Uma notícia do César Melo, que o Flamengo avançou na renovação de contrato do Rossi. O Flamengo já vem há alguns meses discutindo essa renovação de contrato com o Rossi. O entendimento é de que o salário do Rossi está defasado, e aí o Flamengo propõe um aumento salarial ao Rossi e também, né, além desse aumento salarial, esticar o contrato dele, jogador que é considerado hoje titular absoluto. Vale lembrar que o Matheus Cunha está de saída, ele já assinou um pré-contrato com o Cruzeiro, então em dezembro acabou o campeonato, ele se despede do Flamengo e em janeiro já se apresenta ao Cruzeiro, e aí o Flamengo no mercado atrás de um goleiro,
né, para ser o reserva ou o jogador que vai brigar por posição com o Rossi. E, além disso, também prioridade para o Flamengo na contratação de um atacante. Na verdade, são 3 prioridades para o Flamengo. O Flamengo definiu para a próxima janela de transferências, tá? Um goleiro para brigar por posição com o Rossi, um zagueiro, de preferência canhoto, e um atacante com característica diferente do Pedro, um atacante de movimentação, mas que faça gols também, porque o Flamengo tá precisando muito. Beleza, galera? Ó, não esqueçam de deixar o like de vocês, de se inscreverem aqui no canal e ativarem o sininho também, é muito, muito importante. A gente vai voltar com tudo para deixar vocês super informados por aqui, tá? Beijo para vocês. Tchau, tchau.